Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Meu nome é André Luiz. Bem, meus amigos, tem tempo que eu não faço um vídeo aqui, eu acho que 2 meses. Eu pretendo, a partir de agora, fazer vídeos com maior frequência. Vídeos assim em formato de podcast, até eu arrumar minha câmera, né? Eu estava usando ultimamente a câmera do meu celular, né? Eu estava também usando a webcam do notebook e tava, como eu tinha acabado de comprar uma câmera, mas deu um problema. Então, enquanto eu não resolver, eu vou estar fazendo vídeos em formato de podcast. E se eu gostar da plataforma, eu acho que eu vou continuar assim com ela. Pois bem, meus amigos, o assunto que me motivou a fazer esse vídeo aqui hoje foi para debater sobre a diferença entre pena de morte e execução sumária, que viria com vingança, né? Ou linchamento, vamos dizer assim. Por que eu falo isso? Porque eu já tive vários debates em grupos do WhatsApp sobre este assunto. Muitas pessoas que são a favor da pena de morte não sabem como ela é feita. A verdade, quando eu falo para eles que a pena de morte só acontece depois de um trânsito em julgado, o que seria isso? Depois de todo o processo passar por todas as instâncias de apelação e tudo mais, até chegar à última instância, e no caso aqui do Brasil seria o STF, e condenasse a pessoa realmente à pena capital. Então não seria o fato de eu pegar um estuprador, linchar o estuprador e matar. Isso não seria justiça, isso seria execução sumária, né, ou vingança propriamente dita. Então não estaria sendo feita justiça. E por que não estaria sendo feita justiça? Vamos analisar o seguinte ponto. Se todo mundo, quando eu falo que sou contra a pena de morte, joga para mim uma situação hipotética, se fosse com minha mãe, se fosse com minha irmã, se fosse com meu filho, se fosse com alguém muito próximo a mim, seja familiar, amigo, uma pessoa querida que seja próximo a mim, o que eu faria? Bom, é uma falácia esse tipo de argumento, pelo seguinte aspecto: está querendo mexer com o meu lado emocional. Você sabe que uma pessoa, quando está abalada emocionalmente, ela muitas vezes não consegue raciocinar, então ela faz qualquer tipo de coisa, entendeu? Ainda mais se aconteceu, por exemplo, um fato de um filho foi estuprado, alguma coisa assim, a pessoa sai de si e ela vai querer resolver com as próprias mãos. E isso é natural, entendeu? Não é o correto de se fazer, mas isso acontece. A pessoa muitas vezes na emoção perde a razão, né? Quer dizer, a emoção, toda vez que a pessoa age com emoção, ela perde a razão. Então a vontade que tem é de matar aquela pessoa que lhe causou um dano, um mal a você ou o ente querido que você tanto preza, né? Tem até um filme com a Sandra Bullock, o Samuel L. Jackson, eu esqueci o nome do filme, né? Tempos de Violência, um negócio assim, onde retrata sobre isso aí. Um homem branco estuprou a filha de um operário negro nos Estados Unidos, e o operário negro matou o estuprador. E ele foi em cana e foi julgado, só que ele foi absolvido, né? Porque ele estava sendo condenado também por questões raciais. Mas analisemos o seguinte aspecto: ele cometeu um crime. Ele pode não ter ido para, com isso no filme, ter ido para cadeia, mas ele cometeu um crime, ele estava sendo julgado por isso. Vamos analisar o seguinte: beleza, eu matei quem fez mal para um ente querido meu. E aí? Foi feita justiça?
Não, não foi feita a justiça. Uma das coisas que caracteriza a justiça, primeiramente eu vou explicar uma coisa aqui, antes de falar o que eu tenho que falar. A justiça, ela não é feita para me agradar, ela é feita para equilibrar as forças. O que significa isso? A justiça, ela vai prender a pessoa para a pessoa reabilitar, para a pessoa refletir no ato que ela fez, e não para pagar o dano que ela fez para mim pessoalmente, e sim o dano que ela fez para a sociedade como um todo. E eu só sou uma parte da engrenagem da sociedade, não sou toda a sociedade. Então a justiça, ela só é completa quando essa pessoa que teve restrição de liberdade, ela volta totalmente regenerada para a própria sociedade, trazendo com isso benefícios para a própria sociedade, como trabalho e tudo mais. Então, para isso que existe a pena de restrição de liberdade, para a pessoa aprender com seus próprios erros e dar valor à sua liberdade, que é o bem maior além da vida de um ser humano. Além da vida é a liberdade. Então ela passa um tempo na cadeia para isso. Pois bem, meus amigos, a justiça, ela é feita, quando isso acontece, ela é plena. Por quê? Porque a justiça, ela está atrelada à misericórdia. Não há justiça onde não existe misericórdia. É muito difícil você julgar uma pessoa que fez mal a você se você não for misericordioso. Realmente é muito difícil. Para isso que tem o Estado, para fazer essa justiça. Então tá, eu sou contra a pena de morte, mas digamos que é o seguinte, é saudável a gente ter esse debate e digamos que no debate ela passe a vigorar como uma pena. A pena de morte hoje é aceita na legislação brasileira. Claro que isso é uma hipótese, tá? Pela nossa Constituição, pena de morte só vale em tempos de guerra, entendeu? Fora isso, ela não vale. E ainda assim, o presidente da República que tem que autorizar é uma exceção. De forma geral, ela não existe. Mas digamos que a partir de agora temos uma nova Constituição, porque é uma cláusula pétrea, então só se muda com uma nova Constituição, e hoje vale a pena de morte. Como é que vocês acham que seria feita a pena de morte? Ela seria feita, como eu falei, depois do trânsito em julgado, passado por todas as instâncias, onde há condenação em todas elas. E a pessoa, então garante para a pessoa o ampla direito de defesa e o contraditório. E no ato da condenação, a pessoa vai passar por um período onde ela vai refletir, ela vai ter um psicólogo, ela vai ter pessoas ali que vão estar preparando ela para esse dia. Então não é uma coisa feita assim, é pena de morte, bota lá, vão fuzilar. Não, não é assim. É uma coisa que até o ponto final há misericórdia. Como é feito nos Estados Unidos. A pessoa, antes de levar a injeção letal ou ir para a cadeira elétrica, ela passa por um período e no último dia ela recebe a visita do líder de sua religião para vir conversar com ela. Se for um pastor, conversar com ela. Se for um católico, é um padre, e assim por diante. O que eu quero mostrar com isso? O que eu quero mostrar é o seguinte: se você é a favor de pena de morte, mas defende a execução sumária, você não está defendendo pena de morte. Você está defendendo a vingança. E a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Já dizia o seu Madruga. Então, meus amigos, eu fiz essa reflexão com vocês e espero agora, eu não sei se minha audiência vai ser muito grande, mas aqueles que me assistirem e quiserem fazer um comentário, vão debater sobre o assunto. Eu quero aprender com vocês também. Desde já eu deixo aqui um forte abraço a todos e até a próxima, no meu canal.
canal do André Luiz. Um grande abraço e eu fui!